Racers! Bom, hoje o papo é técnico. Você que tinha dúvidas sobre medidas de conexões, como funciona esse padrão AN, o que é rosca, pronto, esse vídeo foi feito especialmente para você. Então, fica ligado que até o final desse vídeo você vai estar especialista em tudo o que é rosca, conexão, padrões de rosca, padrão AN e tudo mais, beleza? E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui e já deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai ter muita visualização, porque é uma dúvida muito comum da galera. Bom, vamos lá. Antes de falar de rosca AN, eu vou falar de roscas de uma forma geral, tá? Os dois padrões de rosca que existem mais comuns no mercado são o padrão NPT e o padrão métrico. NPT quer dizer National Pipe Thread. O padrão NPT, ele tem uma característica muito particular. A vedação dele é cônico na rosca. Então, por exemplo, se você pega um macho NPT, você vai ver que o diâmetro superior, o diâmetro mais próximo do final da rosca é menor, por exemplo, nesse caso aqui, 16,54, é menor do que o diâmetro no final da rosca. Por exemplo, nesse caso, 17,14. Esse daqui é um 3/8 NPT, tá? Então o que acontece? É uma rosca que ela vai apertando dentro da fêmea, porque a fêmea ela tem as dimensões inversas. Então a fêmea no começo, no mais próximo da rosca, ela é mais larga e mais no final da rosca ela é mais apertada. Quando você tem uma peça mais apertada num lado e mais larga no outro, em um determinado momento elas se encontram e você tem a vedação. É por isso que, por exemplo, as roscas NPT elas nunca vão encostar até o final da peça. Tá, isso de forma geral, a não ser que a peça tenha feito sido exatamente, a rosca deve ter sido exatamente para aquela peça, tá? Ela nunca vai encostar no final. Essa rosca aqui no Brasil, ela é muito conhecida como rosca gás, tá? Ela é o padrão geralmente que usa para gás de cozinha e tudo mais, tá? Então, NPT, ele tem essa característica, ele tem a vedação na rosca e ele nunca vai encostar, na maior parte dos casos não vai encostar até o final, ele sempre vai sobrar ali um pedaço de rosca. E uma outra característica é que você vê que a rosca sempre sai meio machucada, porque de verdade ela vai vedar por deformação, né? Então ela vai travar uma na outra e vai vedar por deformação. As roscas NPT, elas também têm por característica ter uma vedação secundária. Então ou você usa um teflon, ou você usa um veda-rosca, o químico, né? O pessoal aí chama o Loctite, enfim, um veda-rosca químico, mas você precisa ter uma segunda vedação para você ter isso perfeitamente vedado, tá? A Metal Horse tem uma linha grande de adaptadores, especialmente aí de roscas NPT para o padrão AN. Calma, a gente já vai falar de padrão AN, porque a rosca NPT é muito comum. Muitos sensores aí são rosca 1/8 NPT, né? Que é 1/8 por 27 fios. Se vocês não sabem o que é esse 27, por exemplo, e por que esse número sempre vai diminuindo à medida que o diâmetro, a rosca vai ficando maior, né? O diâmetro da rosca vai aumentando. Por quê? Ela é 1/8, é o diâmetro, por 27 fios, no caso do NPT, 1/8 por 27, é porque ela tem 27 fios de rosca por polegada. Então, a cada polegada, então a cada aproximadamente 2,5 centímetros, você tem 27 fiozinhos de rosca, tá? Então você tem basicamente aí um fio de rosca por milímetro, tá? Então essas aí são as características da rosca NPT. Um outro padrão de rosca muito comum, especialmente aqui no Brasil, é o padrão métrico. O padrão métrico, ele também é conhecido como rosca paralela, tá? Porque se você for observar, a rosca ela tem um pequeno ângulo, tá? Mas elas são paralelas entre si. Nesse caso aqui, a gente tem um nipple M18, tá?
esse nipple M18, né, que é rosca métrica, ele tem uma segunda medida. Sempre que você vai ver métrico por 1, ou por 1,5, ou por 1,25. O que é esse 1,25? É a distância entre os fios de rosca. Nesse caso aqui, ele é um nipple M18 por 1,5, tá? Ou seja, entre um fio de rosca e outro, ele tem 1,5 milímetros, tá? O padrão métrico, ele é um padrão que já é mais moderno que o NPT. Se você for ver a parte de baixo do nipple métrico nosso, ele tem uma vedação cônica, ele tem uma parede cônica, tá? Não são todas as peças que vêm com rosca métrica que tem essa parede cônica macho embaixo para vedar. Isso é bem comum, por exemplo, nas linhas de freio. Você pegar as linhas de freio de Volkswagen, elas são M10 por 1. Tá? E aí, se você for ver, ele tem o assento cônico embaixo do métrico. E aí a rosca métrica fica muito boa, porque ela vai ter a tração aí pela rosca e a base dela vai ser cônica, ela vai vedar bem. Mas nem todas as peças têm esse nível de qualidade. Então, muitas vezes a pessoa só tem uma rosca métrica e não tem vedação nenhuma. A rosca métrica costuma ser utilizada também em conjunto com uma arruela. E aí você pode usar uma arruela de nylon ou uma arruela de alumínio. A arruela, ela ajuda a dar tração e ajustar pequenas diferenças que podem ter no comprimento da rosca, tá? E no comprimento do assento. Então a arruela, ela tem essa característica de vedar tanto a parte de cima, evitar aí que alguma coisa corra pela rosca, e ela tem a vedação cônica, que é a vedação mais perfeita, mas que nem toda peça vai ter, certo? Bom, a rosca métrica já é uma evolução em relação à rosca NPT, certo? E a gente tem o padrão AN. O padrão AN, ele é conhecido também de outras duas formas. A rosca que utiliza no padrão AN é a rosca UNF. Esse padrão AN, ele vem de Army and Navy, que em inglês quer dizer aí Exército e Marinha, porque ele é um padrão que foi desenvolvido nas Forças Armadas, porque ele facilita muito a instalação e a manutenção, porque você consegue ter uma vedação perfeita, porque as peças são feitas exatamente para uma casar com a outra. Então você pega uma conexão, ela é feita para casar certinho com o nipple. Então ele vai ter o assento cônico, tanto na conexão, né, no caso no fêmea, quanto no nipple, e esse assento vai vedar perfeitamente e você tem uma vedação perfeita, sem precisar ter veda-rosca, sem precisar ter arruela, sem precisar de nada. Ela é uma vedação feito cônica que tem uma qualidade perfeita aí de vedação. Essa rosca, você também vai encontrar ela como JIC, tá? Você vai ver o padrão AN também em alguns lugares é referido como JIC. Tá? Mas não é o JIC. Tem dois tipos de JIC. Você tem o JIC 45, que é o JIC que normalmente você encontra em sistemas de ar-condicionado, e você tem o JIC 37. O JIC 37 é a medida JIC que a gente utiliza nas conexões AN. Da onde é esse 37? Esse 37 é o ângulo que a conexão faz, tá? Na vedação. Então você tem um ângulo de 37 graus para fazer a vedação tanto no macho quanto na conexão, na parte fêmea. Então aí você já sabe que o padrão AN é o padrão aí Army and Navy, né, Exército e Marinha, e que ele utiliza a rosca do padrão UNF, tá? E que essa rosca e esse padrão também são conhecidos como JIC e também são conhecidos como SAE 37 graus, tá? Por causa da vedação. Então, JIC 37 ou SAE 37. E você tem a rosca também que utiliza o O-ring, tá? Então, se você tem um lado que a gente chama da rosca de conexão e você tem um lado que a gente chama de rosca O-ring. Então, é o AN
conexão e o AN-O-ring. O AN-O-ring é o mesmo padrão de rosca da conexão. Então ele é o padrão o NF ou o padrão JIC para rosca O-ring. Esse padrão ele é muito eficiente em termos de vedação, porque ele só precisa prever que a rosca fêmea ela tenha o mesmo padrão de rosca, ela pode ser mais funda, não tem problema, tá? Ela não tem uma vedação no assento, como é o caso da rosca métrica, e ela tem um O-ring, então essa rosca só precisa ter uma pequena cavidade para fazer o assentamento do O-ring. Então você tem uma vedação perfeita, com o acabamento perfeito, ela vai sempre até o final, né, para ter o encosto do O-ring, então você tem um acabamento de maior qualidade e com muito menos trabalho. No caso de você ter um dano no O-ring, você só troca a peça, você troca o O-ring muito facilmente e substitui o O-ring de vedação para ter a perfeita vedação na peça. Então, gente, vocês agora já sabem o que é o padrão AN, então o padrão AN não tem mistério. O padrão AN você vai encontrar ele como rosca UNF ou como padrão SAI 37 ou JIC 37, você encontra aí com os dois nomes, tá? E também como rosca O-ring, que vai ser o mesmo padrão de rosca UNF, mas com o advento do O-ring, porque você precisa ter ali a cavidade de assento de vedação. A rosca UNF também vai seguir mais ou menos o mesmo padrão da NPT. Então, por exemplo, uma rosca 4AN, ela é uma rosca 716 por 20 fios UNF. Então quer dizer que um 4AN é uma rosca UNF, tamanho diâmetro 716, que em 1 polegada tem 20 fios de rosca, tá? Que é o padrão aí americano, inglês, né? Que é o padrão de contar rosca em polegadas. Tem uma coisa também bem legal do padrão AN. Por se tratar de um padrão, a gente consegue ter indicações de uso de acordo com o respectivo tipo de AN. Por exemplo, uma conexão 3AN, ela é indicada geralmente para linhas de nitro, linhas de freio e outras aplicações com pressões maiores, por exemplo, CO2 ou outros gases que você vai transmitir. Tá? A linha 4AN, ela é muito comum para as linhas de vácuo, onde você precisa de uma seção um pouquinho maior que o 3AN. Ela é muito comum para embreagem também. Por que para embreagem? Porque se você monta o freio em 3AN e a embreagem em 4AN, você não corre o risco de ligar nenhuma coisa errada. Como é um sistema hidráulico ali, muito próximo, por convenção, a gente monta freio em 3AN e embreagem em 4AN. As linhas 6AN são usadas aí normalmente para linhas de combustível de carros menores, são usadas também para aqueles sistemas de macaco a ar, né, os airjacks, podem ser usadas também para alimentações secundárias de combustível, enfim, tem uma série de aplicações aí de 6AN. Linhas 8AN em geral são as mais utilizadas para linhas de combustível, tá? Linhas 10AN e 12AN são principalmente usadas para linhas de óleo, para ligar bombas externas de óleo e também respiros de motor. São em geral utilizadas para isso. Algumas pessoas utilizam também linhas 10AN para combustível, mas aí são realmente já instalações de consumo muito grande de combustível que precisam de uma linha 10AN. E as linhas 16AN e 20AN, onde o 16AN ainda em algumas oportunidades é utilizado para sistemas de óleo, para bombas externas, mas também aí já sistemas de óleo com muito consumo. E as 16 e 20 utilizadas sempre aí para linhas de água. Você que monta seus sistemas de água, tanto de water cooler quanto de radiador de água, você em geral utiliza aí linhas 16AN ou 20AN. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o download do catálogo da Metal Horse. No catálogo da Metal Horse você vai encontrar
todas as medidas UNF das conexões e também as medidas em milímetros, porque fica muito mais fácil. Às vezes você tem uma conexão AN e você não sabe qual é o tamanho, você consegue medir ela externamente em milímetros e ir lá no catálogo da Metal Horse e ver qual que é o AN correspondente a essa conexão. Beleza, Racers? Bom, espero que tenha ficado mais claro aí para vocês um pouco sobre o padrão AN, que é um padrão que foi feito para facilitar a vida de vocês e que vocês vão conseguir aí encontrar qual a conexão mais fácil para os seus projetos. Beleza? Bom, Racers, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente responde as suas dúvidas e se você quiser mais informações, acesse o site da Metal Horse, metalhorse.com.br, ou manda um e-mail pra gente no contato@metalhorse.com.br. Beleza? Valeu!